Para muitos chilenos, o Chile é um país de poetas. Isso porque, na sua rica literatura, alguns autores fundamentais se tornaram referência graças à poesia. Para vocês terem uma ideia, o Chile é o único país da América Latina que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2 vezes, sendo que em ambos os casos os autores eram poetas. Inicialmente, temos a Gabriela Mistral, que recebeu o Nobel em 1945, sendo não apenas a primeira chilena a ganhar esse importante prêmio literário, como também a primeira mulher latino-americana. Algumas décadas depois, em 1971, temos Pablo Neruda, poeta que com certeza está entre os escritores mais conhecidos do nosso continente. Dá para dizer que a figura do Neruda é quase mitológica no Chile. As suas 3 casas são pontos turísticos importantes por lá, principalmente por conta da originalidade de cada uma. Além disso, em 1973, milhares de pessoas compareceram no seu funeral, ignorando completamente as proibições desse evento por parte da ditadura de Augusto Pinochet. Essa foi uma situação muito simbólica e compreendida como um importante ato de resistência ao recém-inaugurado governo ditatorial, já que Neruda era uma figura central na esquerda chilena. Além das inúmeras homenagens que o autor recebeu e ainda recebe, o Neruda também se tornou parte da própria literatura chilena das gerações seguintes. Como exemplo, podemos citar os livros Noturno do Chile, do Roberto Bolanho, ou Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende, obras onde o próprio Neruda é citado. Mas talvez o melhor exemplo seja um certo livro muito emocionante, conhecido como O Carteiro e o Poeta, do escritor Antônio Skármeta. Aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Record, sendo que nessa minha edição conta com a tradução de Beatriz Sidou. Antes de falar sobre a obra em si, é interessante saber quem é Antônio Skármeta. Para quem não conhece, ele é um premiado escritor chileno, conhecido por trabalhos como As Bodas do Poeta, O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador e principalmente, claro, pelo livro Carteiro e o Poeta. Um fato curioso é que em 1985, a data da publicação desse livro, ele saiu com um título diferente, com o título de Ardente Paciência, que faz referência a um trecho bem importante do discurso do Pablo Neruda quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. O nome do livro foi alterado após o enorme sucesso da adaptação europeia dessa mesma obra para o cinema, isso em 1994. O filme, que por sinal é excelente, recebeu o título de O Carteiro de Neruda ou O Carteiro e o Poeta. Já a ligação do Neruda com Skármeta é antiga. Nesse seu livro aqui, chamado Neruda por Skármeta, ele conta que já na adolescência os poemas do Neruda serviram para ele quase como um guia do que era o amor. Já um pouco mais velho, quando Skármeta escreveu seu primeiro livro, ele resolveu levar um exemplar para o Pablo Neruda conhecer. E a partir desse primeiro contato, os dois foram pouco a pouco estabelecendo uma relação de amizade. Como podemos imaginar, essa relação foi fundamental para o surgimento dessa obra. Só que o autor também comenta que teve um outro fato, uma outra situação, que influenciou muito também nesse sentido. O trecho onde Skármeta fala sobre isso está também disponível nesse livro aqui. Eu vou dar uma lida para vocês rapidamente, que é bem interessante. Em 1969, o poeta foi pré-candidato à presidência da República e tive a oportunidade de vê-lo em campanha política num bairro humilde dos arredores de Santiago. Havia chovido e os quase 200 ouvintes do seu discurso estavam com os pés afundados na lama. Eram pessoas muito pobres e, na certa, sua condição não lhes permitira uma educação além dos primeiros anos escolares. O poeta concluiu sua arenga meio a contragosto e já se preparava para descer do estrado de madeira, quando o pessoal o impediu gritando: "Poemas, poemas, queremos poemas." Neruda fez-se de rogado durante 1 minuto e depois tirou um livro do bolso. A imagem daquelas 200 pessoas mortas de frio e talvez sem ter tomado café da manhã, clamando por poemas, poemas, se impregnou em mim com muita força e decidi que nunca mais ia esquecê-la. Talvez seja outra das modestas chaves que me levaram ao livro O Carteiro e o Poeta. Agora, falando um pouquinho sobre o que nós encontramos aqui, basicamente nós temos uma história de amizade entre um carteiro e o poeta Pablo Neruda. Tudo isso em meio ao movimentado cenário político do Chile em meados do século XX. Desde o início da leitura, acompanhamos o jovem Mário Jiménez, um adolescente de 17 anos que não queria levar a mesma vida do seu pai, que no caso era um pescador da região. Só que, na mesma medida, ele também não gostava muito de trabalhar.
Ele preferia ficar ali no cinema da cidade, vendo as belas atrizes e sonhando com elas. Por pressão do seu pai, o Mário acabou resolvendo procurar um trabalho, coisa que ele encontrou numa agência dos Correios. A sua função era muito simples. Ele teria que entregar cartas diariamente para um único destinatário, ninguém mais, ninguém menos que Pablo Neruda. Vendo então uma oportunidade de se aproximar daquele famoso poeta, o Mário resolveu comprar um livro do Neruda para o mesmo autografá-lo. A ideia era conseguir uma bela dedicatória para impressionar futuras pretendentes, para de alguma forma mostrar, né, que ele e o Neruda eram muito próximos. O problema é que ele só conseguiu uma dedicatória muito simples, nada de impressionante. Só que mesmo assim o Mário não desistiu. Ele leu o livro, afinal de contas, e continuou tentando se aproximar do poeta. Nisso vemos como Neruda começou de fato a gostar bastante daquele jovem que sempre puxava assunto com ele. Os dois inevitavelmente acabam conversando bastante sobre poesia, sobre metáforas e sobre amor. O Neruda chegou até a ajudar o jovem quando ele se apaixonou por uma bela garçonete da região. É muito interessante notar também como Mário vai percebendo pouco a pouco como a poesia possibilita para ele uma forma de expressar coisas que ele não conseguia no seu cotidiano. Com o tempo, Neruda acaba se afastando da sua casa em Isla Negra, tanto para concorrer como candidato à presidência da República, posto que ele acabou cedendo para Salvador Allende, quanto também para receber o Nobel de Literatura ou atuar como diplomata em Paris. Mas mesmo assim, como veremos ao longo da leitura, a amizade que se estabeleceu entre os dois permanece muito forte, mesmo com os diversos problemas que o Chile enfrentará mais para frente. O Carteiro e o Poeta é um livro onde o contexto histórico é muito importante, já que ele eventualmente influencia nas decisões ou até mesmo no destino dos personagens. No caso do Neruda, são elementos mais biográficos mesmo, né? Já que nós acompanhamos aqui situações que o próprio Neruda de fato vivenciou. Só que, claro, na perspectiva e na interpretação do Antônio Skármeta. Não toda, mas boa parte da história ocorre entre o período em que Salvador Allende entrou no poder, em 1970, até pouco depois do golpe militar de Augusto Pinochet, em 1973, que instaurou uma ditadura no Chile. Além disso, O Carteiro e o Poeta é também um dos melhores livros que eu já li sobre a temática da amizade, de como ela se constrói e de como às vezes ela marca uma pessoa pelo resto da vida. É uma obra que também, em alguns momentos, transmite uma certa leveza, sabe? Especialmente nas partes que falam sobre amor ou poesia. O capítulo 14 do livro também se tornou um dos mais bonitos que eu já li, sabe? Entrou ali na minha listinha de capítulos mais bonitos que eu tive a oportunidade de ler até hoje. Realmente é muito interessante. Eu não quero falar muito para não estragar a experiência, mas basicamente ele nos mostra algo muito interessante, muito emocionante que o Mário faz pelo Neruda. A questão é que, por conta do contexto histórico que eu comentei antes, o livro ele vai meio que pouco a pouco saindo daquela leveza e adquirindo um clima mais melancólico, o que eu acho que reflete bastante com a própria situação que o Chile estava vivendo. Enfim, deixo aqui para vocês a recomendação desse livro muito interessante, que além de contar com uma história muito sensível, muito cativante, também presta uma bonita homenagem a um dos poetas mais importantes do nosso continente. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, onde eu comentei um pouquinho sobre esse livro chamado O Carteiro e o Poeta. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, sendo que ao efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois de clicar nesses links, o canal recebe uma pequena comissão pela compra e você não paga nada mais por isso. Outra forma de ajudar é deixando uma contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!